Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira, da 33ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em 1 Macabeus, capítulo 2, versículos de 15 até o 29, que diz assim: Naqueles dias, os delegados do rei Antíoco, encarregados de obrigar os judeus à apostasia, chegaram à cidade de Modim para oferecerem os sacrifícios. Muitos israelitas aproximaram-se deles, mas Matatias e seus filhos ficaram juntos, à parte. Tomando a palavra, os delegados do rei dirigiram-se a Matatias dizendo: Tu és um chefe de fama e prestígio na cidade, apoiado por filhos e irmãos. Sê o primeiro a aproximar-te e executa a ordem do rei, como fizeram todas as nações, os homens de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Tu e teus filhos sereis contados entre os amigos do rei, e sereis honrados tu e teus filhos com prata e ouro e numerosos presentes. Com voz forte, Matatias respondeu: Ainda que todas as nações incorporadas no império do rei passem a obedecer-lhe, abandonando a religião de teus antepassados e submetendo-se aos decretos reais, eu, meus filhos e meus irmãos, continuaremos seguindo as alianças de nossos pais. Deus nos guarde de abandonarmos suas leis e seus mandamentos. Não atenderemos às ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita nem para a esquerda. Mal ele concluiu estas palavras, um judeu se adiantou à vista de todos para oferecer um sacrifício no altar de Modim, segundo a determinação do rei. Ao ver isso, Matatias inflamou-se de zelo e ficou profundamente indignado. Tomado de justa cólera, precipitou-se contra o homem e matou-o sobre o altar. Matou também o delegado do rei, que queria obrigar a sacrificar e destruir o altar. Ardia em zelo pela lei, como Finéias havia feito com Zambri, filho de Salu. E Matatias saiu gritando em alta voz pela cidade: Quem tiver amor pela lei e quiser conservar a aliança, venha e siga-me. Então fugiu ele e seus filhos para as montanhas, abandonando tudo que possuíam na cidade. Também muitos seguidores da justiça e do direito desceram para o deserto e ali se estabeleceram. Amados irmãos e irmãs, nós estamos literalmente vendo o zelo pela lei que se tinha aqui nesse relato. Deixa eu só contextualizar algo que eu já tenho falado nessa semana. O livro de Macabeus, ele justamente vai falar de um período histórico em que o rei Antíoco ele está liderando aquela região e que ele meio que obriga todo mundo a abandonar sua religiosidade, a abandonar a lei judaica, a abandonar os costumes judaicos. Só que existiam pessoas que literalmente elas foram resistentes, elas não quiseram abandonar. É mais ou menos o que aparece aqui hoje na pessoa de Matatias. Ele, na verdade, mesmo vendo o rei obrigando, mesmo vendo pessoas querendo fazer ofertas erradas, fazendo idolatria, ele, na verdade, não quer seguir a maré, como diz a história. Ele não quer seguir a onda. Podemos pensar no hoje. Quantas e quantas vezes nós somos pessoas que somos direcionadas pela grande massa a fazer aquilo que os outros querem? E quantas vezes nós cedemos? A gente quer fazer o que os outros querem, temos medo de ser chacota, temos medo da perseguição, temos medo de olhos feios apontando pra gente alguma coisa. Tantas e tantas coisas chegam a acontecer conosco. E muitas vezes a gente está cedendo. Muitas vezes, ao invés de poder de fato seguir a vontade de Deus, nós nos envergonhamos. Eu lembro de uma situação em que um amigo meu de caminhada, na época minha de início de caminhada de igreja, eu vi uma pessoa que quando ela ia para as praças, quando ela ia para festas, quando ela estava com os amigos, ela escondia o crucifixo dentro da camisa, porque ela tinha medo do que o povo ia pensar. Quantas e quantas vezes a gente é assim? Temos vergonha de anunciar de quem somos, que somos seguidores de Cristo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente tem vergonha de Cristo, a gente é tudo, menos um discípulo dele. Um discípulo ama o Mestre. Um discípulo não tem medo de anunciar para os 4 cantos que segue de fato o Cristo. Pensemos sobre isso hoje à luz dessa leitura. Que esse mesmo zelo que também Matatias teve, possa também adentrar em nosso coração. Que o zelo pela casa do Senhor possa nos consumir. Que o amor pela igreja, o amor pelo serviço, o amor por Cristo possa nortear todas as áreas de nossa vida. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã.
Te aguardo daqui a pouco aqui no canal, às 7 da noite, para o estudo do Evangelho, também desta quinta-feira. Até já!